partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Em um programa feito especialmente pra você. Aumente o som. Aumente o som. E vem pra festa com a gente. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora. Fala pra mim. Rádio Cultura FM 107,5. Com Dr. Emerson. Educação, saúde e cidadania em primeiro lugar. O programa Fala Pra Mim é dedicado a todas as pessoas, preferencialmente aos pobres e em todas as suas lutas, conquistas e direitos. Os pobres sempre foram maioria, mas os pobres também sempre foram dominados pela grande minoria que detém o poder econômico. Mas essa realidade precisa e deve mudar. Para tanto, basta que você adote os seguintes princípios para nortear a sua vida em sociedade: o princípio da destinação universal dos bens, o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade, o princípio do bem comum e o princípio da dignidade da pessoa humana. Simples assim. Muito boa tarde, queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Cultura e seguidores do canal do YouTube Dr. Emerson Sergipe e do Instagram Dr. Emerson Sergipe. A partir de agora vou falar para você o que você, com certeza, só ouve aqui no programa Fala Pra Mim. Educação, saúde e cidadania. Eu sou o Dr. Emerson e estarei com você até às 15 horas na apresentação de mais uma edição do programa Fala Pra Mim. Meus cumprimentos para toda a equipe do programa, o Félix Ney Souza, o Digenal Alves, o Dr. Antônio Joaquim, o Vicelmo, o Carlos Miguel, o Salvador e a Núzia Costa. Com certeza, todos estarão na audiência do programa Fala Pra Mim. Cumprimentamos também aos amigos da Rádio Cultura que fazem a sonoplastia do programa Fala Pra Mim. Sempre lembrando que o programa Fala Pra Mim é um oferecimento da Clínica Dermoestética. Com uma trajetória de 30 anos, a Clínica Dermoestética é referência em Aracaju e região quando o assunto é cuidado com a pele e bem-estar. Sob a direção do Dr. Emerson, a clínica oferece uma gama completa de serviços que vão desde a dermatologia clínica até procedimentos estéticos avançados, tratamento dermatológico, cirurgias dermatológicas, acompanhamento nutricional, cirurgia plástica e muito mais. Estamos situados na Avenida Engenheiro Hernan Centurion, 540 Jardim, com os telefones 999457211 ou 32137560. Dermoestética, sempre acompanhando os avanços da dermatologia. O programa Fala Pra Mim também tem o oferecimento de APS, Tecnologia e Comunicação Condominial. Conheça a APS Tecnologia, segurança e inovação para o seu condomínio ou empresa. A APS Tecnologia é referência em solução moderna para segurança e gestão condominial em todo o Brasil. Uma empresa genuinamente sergipana com diversos serviços: portaria remota, monitoramento completo à distância, portaria smart, a evolução de uma portaria com sistema automatizado inteligente, controle de acesso, entrada e saída de moradores, visitantes e veículos com muito mais controle e interfone virtual. Com a APS, a comunicação entre moradores, visitantes e a portaria acontece direto pelo celular. Estamos situados na Avenida Governador Paulo Barreto de Menezes, número 682, aqui na 13 de julho. APS, tecnologia e inovação na palma da sua mão.
O programa Fala Pra Mim também tem o apoio cultural do Conselho Nacional do Laicato do Brasil na Arquidiocese de Aracaju. No programa de hoje teremos o nosso editorial, mas faremos um programa dedicado ao São João. Estamos aí muito próximos, estamos vivendo o mês inteiro de festejo junino, então vamos dedicar hoje o nosso editorial, a nossa dica de saúde e parte da nossa dica de educação, saúde e cidadania para falarmos sobre o São João, tá bom? Fique conosco. E para você participar do grupo de WhatsApp do programa Fala Pra Mim, envie uma mensagem para os números 999826704, repetindo 999826704 ou 999569454, 999569454, solicitando a sua participação e você passará a receber comunicados, o link tanto podcast como a informação, o card do programa Fala Pra Mim, e você pode sugerir temas a serem discutidos, pessoas a serem entrevistadas, tá? Vamos fazer o programa junto conosco. Também para fortalecer os nossos canais de YouTube e Instagram Dr. Emerson Sergipe, peço que vocês se inscrevam, curtam e compartilhem. Vai lá, dá uma força para o nosso canal, se inscreve tanto no canal de YouTube Dr. Emerson Sergipe, como também passa a nos seguir no Instagram Dr. Emerson Sergipe. Todos os programas Fala Pra Mim e todos os podcasts Fala Pra Mim ficam salvos em nosso canal de YouTube. Você pode rever, compartilhar, tá bom? E a partir de agora, em nome de todos os ouvintes do programa Fala Pra Mim, teremos o nosso editorial. Fala Pra Mim. Fala Pra Mim. Editorial. Meus amigos e minhas amigas. Chegamos ao mês de junho, um dos períodos mais queridos e celebrados pelo povo brasileiro. É tempo de acender as fogueiras, vestir a roupa matuta, dançar quadrilha, saborear as comidas típicas e reunir a família e os amigos para celebrar uma das mais belas manifestações da nossa cultura popular, os festejos juninos. As festas de Santo Antônio, São João e São Pedro fazem parte da identidade cultural do Brasil. Elas representam muito mais do que simples momentos de diversão. São expressões da nossa história, das nossas raízes rurais, da religiosidade popular e da capacidade que o povo brasileiro tem de transformar tradição em convivência, solidariedade e alegria. No Nordeste, especialmente o São João, possui uma dimensão extraordinária. Movimenta a economia, fortalece o turismo, gera empregos e valoriza artistas, músicos, artesãos, agricultores e pequenos empreendedores. As cidades se enfeitam, as comunidades se organizam e as famílias se reencontram em torno de uma celebração que atravessa gerações. Mas toda a festa precisa caminhar de mãos dadas com a responsabilidade. Infelizmente, todos os anos, os serviços de saúde registram acidentes que poderiam ser evitados. Queimaduras provocadas por fogueiras e fogos de artifício continuam sendo uma das principais causas de atendimento em hospitais durante este período. As queimaduras podem deixar sequelas permanentes, exigir longos tratamentos e, nos casos mais graves, até colocar vidas em risco. Crianças são particularmente vulneráveis e merecem atenção redobrada. Por isso,
é fundamental que as fogueiras sejam montadas em locais abertos, longe de residências, redes elétricas, veículos e materiais inflamáveis. As crianças jamais devem permanecer desacompanhadas próximas ao fogo. Além disso, é importante evitar brincadeiras perigosas, corridas ou empurrões ao redor da fogueira. Os fogos de artifício também exigem muito cuidado. Devem ser adquiridos apenas em estabelecimentos autorizados, armazenados adequadamente e utilizados por pessoas capacitadas, seguindo rigorosamente as orientações dos fabricantes. Nunca se deve tentar reacender um fogo de artifício que falhou. Também é perigoso fabricar artefatos caseiros ou permitir que crianças manipulem explosivos. Um momento de descuido pode resultar em consequências irreversíveis. Outro aspecto que merece atenção é a fumaça produzida pelas fogueiras e pelos fogos. Embora faça parte do cenário tradicional dos festejos juninos, a fumaça pode provocar ou agravar problemas respiratórios. Pessoas com asma, bronquite, rinite alérgica, doença pulmonar obstrutiva crônica e outras enfermidades respiratórias podem apresentar crises desencadeadas pela exposição prolongada à fumaça. Os idosos, as crianças pequenas e os portadores de doenças crônicas são os grupos mais vulneráveis. Para essas pessoas, recomenda-se evitar ambientes excessivamente enfumaçados, manter boa hidratação e seguir corretamente os tratamentos prescritos pelos profissionais de saúde. Em caso de falta de ar, chiado no peito ou agravamento dos sintomas, deve-se procurar atendimento médico imediatamente. Existe ainda uma discussão cada vez mais importante sobre os fogos de artifício com estampido. O forte ruído produzido por esses artefatos não afeta apenas as pessoas. Crianças pequenas, idosos, pessoas com transtorno do espectro autista, indivíduos com hipersensibilidade sensorial e pacientes acamados frequentemente sofrem intenso desconforto diante das explosões. Além disso, cães, gatos e outros animais domésticos podem apresentar medo extremo, crises de ansiedade, fugas, acidentes e até mortes em decorrência do estresse provocado pelos estampidos. Felizmente, a tecnologia já oferece alternativas mais seguras e inclusivas. Os fogos de artifício silenciosos ou de baixo ruído permitem a realização de espetáculos visuais belíssimos, preservando a tradição sem causar sofrimento desnecessário a pessoas e animais. Preservar a cultura popular não significa ignorar os avanços do conhecimento e da consciência coletiva. Pelo contrário, as tradições permanecem vivas justamente quando conseguem evoluir e se adaptar aos nossos tempos. O verdadeiro espírito das festas juninas está no encontro das pessoas, na música, na dança, na fé, na amizade e no sentimento de pertencimento comunitário. Não está no risco, no acidente ou na imprudência. Que possamos celebrar Santo Antônio, São João e São Pedro com alegria, mas também com responsabilidade. Que a chama da fogueira ilumine a fraternidade e não provoque queimaduras. Que os fogos embelezem o céu sem causar sofrimento. Que a fumaça não comprometa a saúde daqueles que mais precisam de cuidado. A melhor festa é aquela que termina com boas lembranças, abraços, risos e a certeza de que todos voltarão para casa em segurança. Um feliz São João para todos, com muita paz, saúde
cultura e responsabilidade. Pense nisso. E a partir de agora teremos as nossas dicas de saúde. Fala pra mim, dicas de saúde. A nossa dica de saúde de hoje será prevenção de queimaduras nos festejos juninos. Já dissemos que o programa hoje, em sua grande parte, será dedicado a esse momento de festejos juninos. Estamos aí muito próximo, né, da véspera e dia de São João. E então daí viemos o chapéu, coloquei aqui uma camisa que nos remete a esse momento, né, esse jeito de vestir, né, ligado ao festejo junino. Então, vamos aqui conversar inicialmente sobre prevenção de queimaduras nos festejos juninos. E lembrar que com a chegada das festas juninas aumentam os casos de queimaduras e acidentes relacionados ao uso de fogueiras, fogos de artifício e também a exposição à fumaça. A celebração das tradições deve caminhar junto com a adoção de medidas de segurança para proteger particularmente crianças, adultos e idosos. As queimaduras podem causar desde lesões leves até sequelas permanentes, além de representarem risco de infecções, internações prolongadas e, em casos graves, morte. Por isso, a prevenção é sempre a melhor estratégia. Inicialmente, vamos comentar sobre os cuidados com as fogueiras. Monte a fogueira em local aberto, distante de residências, veículos, redes elétricas, árvores e materiais inflamáveis. Nunca utilize líquidos inflamáveis como álcool ou gasolina para acender ou reavivar o fogo. Mantenha crianças afastadas e sempre sob supervisão de um adulto. Evite brincadeiras próximas à fogueira, como correr ou pular sobre as chamas. E aqui, particularmente para os adultos que ingerirem bebida alcoólica, né? Muito cuidado para que as pessoas, nessa tentativa de pular a fogueira ou de dançar ou correrem no entorno da fogueira, possam cair sobre as brasas ou sobre as chamas. Tenha água, areia ou extintor por perto para situações de emergência. Após a festa, certifique-se de que as brasas estejam completamente apagadas. Agora, alguns cuidados com fogos de artifícios. Algumas dicas, como cuidar de si e das outras pessoas em relação aos fogos de artifício. Adquira apenas produtos legalizados e com instruções de uso. Leia atentamente as orientações do fabricante antes de acender qualquer artefato. Nunca permita que crianças manuseiem fogos de artifício. Acenda os fogos em locais abertos e mantenha a distância segura das pessoas. Não tente reacender um fogo que falhou. Evite portar fogos nos bolsos ou próximos ao corpo. Pessoas sob efeito de álcool devem evitar o manuseio desses materiais. E agora, atenção à fumaça.
A fumaça produzida por fogueiras e fogos pode agravar doenças respiratórias, especialmente em crianças, idosos e pessoas com asma, bronquite, rinite, enfisema pulmonar ou doenças pulmonares crônicas. Para tanto, recomenda-se evitar permanecer por longos períodos próximo às fogueiras, manter boa hidratação, isso é fundamental, procurar ambientes ventilados, utilizar as medicações de controle prescritas pelo médico, especialmente em pacientes asmáticos. Buscar atendimento médico diante de falta de ar, chiado no peito ou agravamento dos sintomas respiratórios. E o que fazer em caso de queimadura? Resfrie imediatamente a área afetada com água corrente limpa por cerca de 20 minutos. Retire anéis, relógios ou objetos apertados da região atingida. Não aplique pasta de dente, manteiga, café, óleo, pomadas caseiras ou qualquer substância sobre a queimadura. Então veja que essas informações são básicas. Começa pelo resfriamento da área queimada, resfriar bastante. Claro que os casos muito graves, já de saída, já deve ser encaminhado para um serviço de atendimento. Mas grande parte dessas queimaduras são em pequenas áreas, então verificar. E olha, muitas vezes uma queimadura foi em pequena extensão, mas pode ser grave. Então sempre ter o bom senso. Mas nos casos assim, de queimaduras, o primeiro recurso é resfriar a área. Resfria bastante, 20 minutos usando água fria. E se não passa aí, procura atendimento médico. Quando a dor é de baixa intensidade, caso a pessoa queira, pode usar um analgésico que esteja acostumado a usar. Então, a gente aproveita nesse momento e dialoga, com os nossos amigos aqui do programa Fala Pra Mim, com o Batista e toda a sua família lá no Siqueira Campos, importante. Existe uma discussão muito grande se estoura ou não estoura bolhas. É bom que em casa, formou a bolha, procure preservar a bolha. Tá? Quando nos serviços de urgência e emergência, a unidade de tratamento de queimados do USE, por exemplo, nós, essa última segunda-feira, fizemos um podcast com o Dr. Bruno Sintra, cirurgião plástico que coordena a unidade de tratamento de queimados. E nos casos que chegam lá no hospital, são casos muito extensos, com grande área corporal queimada, com muitas bolhas. Então, no serviço de urgência, eles têm a prática de retirarem o teto das bolhas, mas existe todo um protocolo de tratamento para proteção, de cobertura com antibióticos. Tá? Então, no domicílio, formando uma bolha, pode ser tentada preservar essa bolha, pode ser tentado isso, preservar a bolha. Então é importante essa dica. O resfriamento, não está usando manteiga, borra de café, folha de plantas. Não é importante fazer isso como controle, tá? Então a gente avisa aqui ao José Cláudio e a Juvaneide, lá no Inácio Barbosa, amigos que são ouvintes do programa Fala Pra Mim. Então, essas informações são importantes e creio que vocês que estão nos ouvindo concordam com isso, Os nossos amigos aí concordam com esses cuidados que estamos recomendando. E, claro, procurar atendimento médico quando a queimadura for extensa, profunda, atingir face, mãos, pés, genitais ou ocorrer em crianças e idosos. Uma festa segura é uma festa melhor. As festas juninas fazem parte da cultura brasileira e são momentos de confraternização e alegria. Com medidas simples de prevenção, é possível reduzir significativamente os acidentes e garantir que a celebração seja marcada apenas pelas boas lembranças, preservando a saúde e a segurança de todos. E aqui encerramos as nossas dicas de saúde. Fala
E a partir de agora, em nome do Padre Soares, da paróquia São Pedro Pescador, do Padre Anderson Gomes, lá da Catedral, do Padre Cristiano Silvestre, em Itabaiana, em nome da irmã Moraes, do Dom José Palmeira Lessa, do Dom Genivaldo e do Dom Josafá, teremos as nossas dicas de educação e cidadania. E como costumo dizer, aos sábados, meus amigos e minhas amigas se acheguem, aumentem o volume do seu rádio ou da sua televisão para aqueles que assistem através do canal de YouTube DR Emerson Sergipe. Os festejos juninos no Brasil têm origem em antigas celebrações pagãs europeias ligadas ao solstício de verão no hemisfério norte. Com a expansão do cristianismo, essas festividades foram incorporadas ao calendário religioso e passaram a homenagear 3 santos católicos: São João Batista, em 24 de junho, São Pedro, em 29 de junho e Santo Antônio, em 13 de junho. Mas meu amigo Jorge, lá do Santa Lúcia, um estudioso das causas culturais, políticas e sociais brasileiras, vamos conversar aqui e explicar. Você sabe como, quando, de que modo chegaram os festejos juninos aqui no Brasil? Essa pergunta poderia ser estendida também para o Carlos Alberto e sua esposa, lá no Orlando Dantas. Como aconteceu a chegada ao Brasil dos festejos juninos? As festas juninas chegaram ao Brasil com os portugueses durante o período colonial, a partir do século XVI. Inicialmente eram celebrações religiosas, realizadas em torno das igrejas e capelas, com procissões, missas e fogueiras. Com o passar do tempo, as tradições europeias se misturaram às influências indígenas e africanas, adquirindo características próprias da cultura brasileira. E então, como evoluiu tudo isso, O meu amigo Miguel, lá no bairro Cidade Nova, e o Edson Leal e a sua mãe, lá no 18 do Forte, e todas essas pessoas, ouvintes assíduas do programa Fala Pra Mim. Vamos passar agora a explicar qual a influência do campo na comemoração dos festejos juninos, na cultura dos festejos juninos aqui em nosso país. Então, no Brasil, especialmente no Nordeste, os festejos juninos passaram a coincidir com o período da colheita do milho, alimento fundamental da culinária regional. Por isso, a festa ganhou forte identidade rural, com quadrilhas, casamentos matutos, roupas caipiras, as fogueiras, os balões, frise-se aqui hoje, proibidos por questões de segurança, os fogos de artifício, que já discutimos aqui sobre os cuidados, os riscos inerentes ao uso dos fogos de artifício e os cuidados que devem ser tomados. As comidas típicas à base de milho, mandioca e amendoim também. Então vejam que tudo isso é uma influência e uma contribuição aqui dos nordestinos, para essa festa. Então a tradição da fogueira, como que aconteceu? Falo para o meu amigo Edson Leal, lá no bairro 18 Forte, e para a dona Marlene, seu Edmilson, casal e meus amigos, lá no bairro Grajeru, e, claro, mando também um abraço e uma lembrança para a dona Vitória, lá em Maceió, a irmã da dona Marlene, que sempre está ligadinha e a gente agradece de coração, sempre assistindo aqui ao programa Fala Pra Mim. E a tradição da fogueira, Vamos comentar um pouco sobre a tradição da fogueira. Isso, nesse período de festejos juninos que estamos vivenciando tudo isso, então é importante que conheçamos do porquê, como culturalmente essas festas se desenvolveram ao longo do tempo. A fogueira é um dos símbolos mais antigos da festa. Segundo a tradição cristã, Santa Isabel teria acendido uma fogueira para avisar Maria sobre o nascimento de São João Batista. Além do significado religioso,
A fogueira remete às antigas celebrações agrícolas europeias associadas à proteção das plantações e à fertilidade da terra. Então, e a importância disso aqui no Nordeste? Embora os festejos juninos ocorram em todo o país, foi no Nordeste que eles ganharam maior dimensão cultural e popular. Cidades como Campina Grande, Aracaju e Caruaru disputam o título de maior São João do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. E os festejos juninos, na atualidade, são festejos que representam uma das maiores manifestações culturais brasileiras. Mais do que uma celebração religiosa, são uma expressão da identidade nacional, valorizando a vida comunitária, a música, a dança, a gastronomia e as tradições populares. No Nordeste, o São João é frequentemente considerado a segunda maior festa popular, atrás apenas do Carnaval, movimentando a economia, fortalecendo o turismo e preservando importantes elementos do patrimônio cultural brasileiro. Em síntese, a festa junina brasileira é o resultado de mais de 4 séculos de encontro entre tradições europeias, indígenas e africanas, transformando-se em uma das expressões mais autênticas da cultura do país. Então aqui foi a nossa dica de saúde, educação e cidadania, hoje fazendo essa imersão aqui na cultura popular através do conhecimento mais aprofundado dos festejos juninos. E como ainda temos bastante tempo aqui no nosso programa, eu destaquei então um tema dentro desse quadro de educação, saúde e cidadania, na nossa dica de cidadania. Vamos comentar aqui, esses dias, eu recebi, inclusive fiz a aquisição da cartilha da CNBB para as eleições de 2026. E aí, fazendo a leitura, achei interessante trazer para compartilhar aqui com as pessoas sobre essa cartilha, porque teremos eleições esse ano e é importante que a gente faça essa discussão. Eu tenho dito aqui no programa Fala Pra Mim que uma das grandes preocupações, e isso é uma preocupação permanente aqui do programa Fala Pra Mim, é sobre o individualismo. Eu falo bastante aqui sobre a individualidade das pessoas. Cada pessoa tem sua dignidade, tem sua autonomia, consequentemente tem sua individualidade. Isso é uma coisa. As pessoas têm que ser respeitadas nessa individualidade e na sua dignidade. Mas, sem que as pessoas percebam, existe todo um estímulo, principalmente através da comunicação, através do que se lê, através do que se escuta, no sentido de incentivar e fazer a cabeça das pessoas, ganhar a cabeça das pessoas, estimulando o individualismo, dizendo, olha, salve-se quem puder, você olhe para o seu umbigo e só faça o que lhe interessa, não se preocupe com as outras pessoas. E, inclusive, hoje já chegamos a uma permissividade tão grande nesse individualismo que uma grande quantidade de pessoas diz, olha, e você para conseguir o que você quer vale tudo, viu? Então as pessoas mentem, roubam, são violentas, matam por conta da ganância, por conta de conseguir aquilo que querem. E aí, nisso, a pessoa se desumaniza. Nós estamos nos desumanizando nesse processo. E trazendo essa discussão do individualismo aqui para a política, o que é que está acontecendo na política brasileira? Progressivamente, lentamente, está havendo uma seleção de maus políticos. A população brasileira está, seguidamente a cada eleição, escolhendo maus políticos. A grande maioria, hoje, das pessoas que estão vivenciando o espaço de disputa eleitoral dentro dos partidos, e nós vamos comentar isso aqui
hoje por que acontece, mas a maioria são pessoas que têm propósitos os mais escusos, embora se digam sempre representantes do povo. Nós representamos o povo, vamos fazer o que é melhor para o povo. Na realidade, nos bastidores, na prática, está o impublicável, está a atividade criminosa por trás de tudo isso. E essas pessoas, nesse sentido, fazem tudo para ganhar a eleição. E isso está afetando a cabeça da população, porque está fazendo com que as pessoas, no momento de eleição, ao escolher o voto, essas pessoas induzidas, conduzidas por esse individualismo exacerbado, as pessoas não estão fazendo boas escolhas. Então não é uma questão de escolherem quem votar, é um comportamento de achar para quem vender o voto. E como existe muito político picareta que está conseguindo muito dinheiro de fundo eleitoral, muito dinheiro de emendas, aí está toda hora noticiando corrupção em função das emendas parlamentares. Então, na prática, pela atitude de muitas dessas pessoas, são bandidos, né, que estão envolvidos no processo político e usam todo esse dinheiro conseguido irregularmente, legalmente, de modo fraudulento, e nós vamos estar discutindo, comentando isso aqui na Dica de Cidadania de hoje. As pessoas vão e nas eleições, com muito dinheiro, comprar a consciência, roubar a consciência das pessoas. Então as pessoas, ao invés de escolherem políticos por sua história, por sua capacidade, principalmente pela sua história na vida pública, estão escolhendo não os melhores, mas aqueles que, de modo criminoso, compram votos. Então, criminosamente, as pessoas compram os votos e criminosamente as pessoas vendem os seus votos. Então, isso traz um grande mal a todos nós. Todos estamos perdendo. As pessoas ficam naquela agonia. Tem muita gente, que nada, tá com essa conversa aí, eu quero é quem me dê dinheiro. E muita gente diz, só voto em quem me der dinheiro. E é aí que o Brasil está se perdendo e nunca teve políticos tão ruins assumindo os parlamentos, o executivo, né, as casas legislativas brasileiras. Nunca tivemos. Então é preciso que a população tenha esse entendimento. E é nesse sentido que a CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, lançaram uma cartilha orientando as pessoas, segundo a sua espiritualidade, para ter atenção nas eleições de 2026. E aqui o objetivo é isso, na hora de escolher seus votos, escolher em quem votar, escolha. Você pode até errar, escolheu um tal, mas se acompanhe, não é só votar. Votou e vai acompanhar. Se o mandato daquele político não se dá em função do bem comum, né, da produção do bem para todas as pessoas, a gente tem que pensar e agir coletivamente. Então, você não vota mais nele. Agora, esses políticos que estão aí, sempre, passa o tempo, eles estão envolvidos em coisas erradas. E outra coisa, no varejo, mesmo quando às vezes não está na imprensa, mas as pessoas sabem, porque ali na capilaridade da ação criminosa, é gente que recebe sem comparecer no trabalho, isso no setor político, no serviço público. E depois esses mesmos políticos que promovem isso são os primeiros a dizer, o serviço público tem que acabar, não pode, tem que privatizar tudo, porque o serviço público é uma bagunça produzida por eles, que onde tem 5, eles botam 50, tem 5, 6 trabalhando e o resto sem comparecer para trabalhar muitas vezes. Ou bota gente incompetente só porque é cabo eleitoral, gente que está ali para cumprir um papel eleitoral. Por exemplo, Secretaria de Saúde em muito município brasileiro se transforma em um comitê eleitoral, né? Vai ser atendido em função da perspectiva do voto, se vincula aos vereadores através dos votos, com atenção, o clientelismo na prestação de serviços públicos, e aí tudo isso vai deturpando, isso é politicagem, isso não é política. Nós precisamos, a política é essencial, nós somos seres coletivos e não vivemos sem a política.
mas a política com todas as letras maiúsculas, a política na sua essência. Nós precisamos. Sempre que a sociedade, o processo civilizatório, as pessoas tiveram momentos de ditadura, momentos mais sombrios, onde a democracia foi enfraquecida, nós tivemos momentos que são pontos negros na história, né? Momentos que devemos esquecer em nossa história, devido à violência, devido à usurpação de poder, devido ao enfraquecimento da democracia e por aí vai. Então, a cartilha da CNBB para as eleições nos fala essa cartilha, que em tempos turbulentos, como as ondas agitadas, nem sempre conseguimos manter o rumo, o prumo, a prudência e a criatividade necessária para navegar. Mas, como dizia o poeta, não sou eu quem me navega é o mar. Longe de acreditarmos em uma intervenção mágica, divina, ou mesmo em uma imagem de Deus, não dispensa a existência viva e criativa de toda a natureza. É importante nos darmos conta de que a tarefa de reencantar a vida e todas as condições para que esta seja de justiça, paz e bem viver é a convocação que vem do mais profundo de cada um de nós. Mas de quem seria essa tarefa? Esta é a pergunta que deve mobilizar a mente de todos nós. De quem seria essa tarefa? Será daqueles representantes políticos? Será dos eleitores em tempos de idas às urnas? Será da cidadania pessoal e também comunitária que vive em cada recanto de nosso país? Essa proposta de encantar a política, de renovar, de trazer algo novo, ela é necessária para a atualidade. Meu amigo João Bosco Lima, que é ouvinte assíduo do programa, a minha amiga Cátia Aguiar Lima, esposa do João Bosco, são moradores lá do bairro São José. Você, como um cidadão que pensa no bem comum, o que você acha dessa observação? O que você acha disso que estamos discutindo aqui? Muitas pessoas estão desistindo da política e a política é necessária para a sociedade. A gente precisa de alguém que nos represente e esse espaço precisa ser preenchido por pessoas boas, honestas, pessoas que tenham o dom de liderança, mas liderança para um todo. Se a gente pensa em uma democracia de alta intensidade, precisamos refletir e entender que a democracia tem saído um pouco do seu contexto. Mas não podemos desistir e, ao contrário, precisamos encantar a política. Sim, nós, sociedade, minorias abraâmicas, como falava Dom Helder Câmara, temos uma missão, a missão de transformação social na busca do bem comum. E então, eu me dirijo aqui ao meu amigo Márcio Giovanni e ao Écio lá, que é aposentado do Banco do Brasil. Então, o que entende sobre essa transformação social na busca do bem comum? Essa missão é compartilhada por várias pessoas que acreditam na política de comunhão, na força das minorias que vivem e pensam sobre essa urgência. Quando a gente vê tantas coisas erradas que têm acontecido com a política, com pessoas pensando apenas no seu bem-estar e não no bem-estar da sociedade, das comunidades, isso faz com que muitos se distanciem. Não é isso, Márcio? Meu amigo Márcio, sociólogo, Márcio Giovanni, lá no Ponto Novo, e o meu amigo Écio, do Banco do Brasil. E perguntaria também ao Pedro Paixão, lá no Santos Dumont, se esse sentimento de dignidade para as pessoas, do bem-estar social, da distribuição universal dos bens, no sentido de que promovamos o bem comum, o bem de todas as pessoas. Essa é a verdadeira política, é essa que nós temos que encantar, é essa que nós temos que resgatar, é essa que nós temos que praticar no dia a dia.
E realmente é isso que os poderosos e opressores querem, que a gente se distancie e deixe para eles essa função. Ou seja, a gente vai retirando a população, a grande maioria da população, do controle, da participação, né? A Constituição brasileira diz que o poder emana do povo e em nome do povo será exercido. Mas essas práticas que estão sendo adotadas, e isso que a cartilha nos trouxe agora, né, que poderosos e opressores querem que a gente se distancie e deixe para eles essa função, as pessoas, não quero saber de política, e vão deixando, e a política vai sendo exercida não segundo o bem comum, não segundo a coletividade, mas segundo os interesses de uns poucos que controlam a política no seu todo. Então, eu pergunto à minha amiga Jocilene Lúlia, à minha comadre Maria, lá no bairro Industrial, e nós, como sociedade, não podemos pensar dessa forma. Vocês concordam com isso? Que a gente deve pensar numa perspectiva coletiva, né, do controle social, o poder emana do povo e em nome do povo será exercido. Quanto distante nós estamos disso, né? O que você acha, minha amiga Lúlia, Jocilene, minha comadre Maria, lá no bairro Industrial? A gente precisa trazer a verdade, trazer qual é o papel nosso como sociedade e daqueles que têm o dom de estar à frente. A estes nós devemos dar o nosso voto de confiança e, a partir daí, também ajudá-los nesse trabalho que resulta em contornar, encontrar as brechas, resolver as situações, pensar o que é melhor para a sociedade. Nós temos essa missão, essa cidadania do dia a dia, que é também um compromisso, uma obrigação de todas as pessoas. Não devemos desistir, não devemos exercer o nosso direito de voto e depois deixar para lá. Precisamos reencantar a política, levar para nossas rodas de conversa, para nossas comunidades, para nossos amigos, para nossos parentes. Precisamos lutar e militar nesta área que é de todos nós. Talvez alguém pense que só dá para lutar se candidatando diretamente. Sim, essa é uma vocação responsável e uma forma de luta, mas existem muitas outras. Podemos nos colocar à disposição, ajudar os verdadeiros representantes do povo a continuar nos ajudando. Precisamos caminhar juntos com a escolha de candidatos que tragam, defendam e pratiquem a proposta do bem comum para todos, não para alguns, mas para todos. Nesse entendimento, todos nós somos políticos, mesmo sem mandato. Fazemos a política caminhar com a nossa vida, ensinamos um caminho melhor para a sociedade. Não vamos desistir, pois desistir é uma palavra que nós, como sociedade, como militantes, como jovens, como pessoas de várias religiões, não devemos encarnar. E sim sermos ativos como cidadãos desse chão que é de todos nós e de tudo que existe e nos dá a vida. Então eu quero fazer aqui um convite a todos os meus amigos, né, do programa Fala Pra Mim, é você que está nos ouvindo agora, é você que está nos escutando. A sociedade necessita, o povo brasileiro precisa disso. Então, vamos juntos, vamos estudar, vamos participar dessas rodas de conversa. Olha, falar vamos estudar, me ocorre aqui, esse ano completo 45 anos de formado, mas tem aí uns 40 anos que eu faço atendimento aos domingos, nas igrejas, faço atendimento. Já estive nesses 40 anos aí que eu faço esse atendimento aos domingos em diversos bairros, né? Já estive no bairro América durante cerca de 12 anos atendendo ou na Igreja dos Capuchinhos ou atendendo no Centro Social Dom José Vicente Távora. No Santos Dumont, cerca de 25 anos eu estive atendendo ou na sede do Real Sociedade Esporte Clube ou atendendo na paróquia São Francisco de Assis.
Estou há cerca de uns 5 anos atendendo na paróquia São Pedro Pescador, no bairro Industrial. Já estive na Barra dos Coqueiros, já atendi lá no Conjunto Jardins, no município de Socorro, sempre atendendo as comunidades no dia de domingo. Há 40 anos faço isso com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, é parte da minha vida. Costumo dizer, enquanto eu puder trabalhar, eu estarei atendendo nas comunidades também aos domingos. E então, agora lá na paróquia São Pedro Pescador, nós estamos, através do diálogo com as pessoas lá do atendimento, nós estamos reativando, já tivemos aqui, eu sempre me envolvi com isso, a educação cidadã, a formação política das pessoas. As pessoas precisam entender da sua realidade. Então, quando eu falo aqui, vamos estudar, nós estamos reativando a escola de cidadania lá no bairro Santos Dumont, no bairro Industrial, na paróquia São Pedro Pescador. E agora, no mês de julho, nós estaremos reiniciando essas atividades com um curso, vai ser um domingo somente, por mês. No domingo pela manhã, uma vez por mês, a pessoa tira para estudar sobre a formação social, cultural e política do Brasil e conhecermos melhor a nossa realidade e podermos participar e atuar na política dessa forma que estamos mostrando aqui através da cartilha da CNBB. Então, as pessoas que quiserem, procurem entrar em contato conosco, a gente fornece sempre os números aqui do programa, no início do programa, e aí podem entrar em contato dizendo que quer participar do curso, que nós vamos criando espaço, temos um limite, né, de pessoas que podem participar, mas essas pessoas, então é importante discutirmos isso mais, pessoas que queiram discutir numa perspectiva do bem comum, né? Numa perspectiva não dessa politicagem que está aí fora, mas como a gente pode entender essa realidade, ver quanto essa realidade está sendo prejudicial ao povo e a gente acreditar e tentar construir com o encantamento da política, com o resgate da verdadeira política, nós termos então essa perspectiva do bem comum. Então vamos participar dessas rodas de conversa e a partir daí construir um mundo diferente, um reino diferente. Esse reino de Deus que a gente acredita, nesse processo de libertação que a gente tem pela frente. A espiritualidade pode reencantar a política, mas o que seria encantar? A cultura dominante busca roubar nossos sonhos e de todos os modos impedir que nos sintamos cativados pela vida, na teimosia de reimplantar nesse mundo a paz, a justiça ecossocial e o amor solidário como forma de viver. Já há alguns anos, no Brasil, as pastorais sociais e movimentos populares têm falado em realmar a economia e encantar a política. Atualmente fala-se em reencantar a política, o que significa recuperar o encanto, a beleza e a energia de amor com que, originalmente, a política nasceu como serviço ao bem comum e a dedicação à polis. Nós mostramos isso várias vezes aqui no programa, lá como na civilização greco-romana, como surge a política, né? E mostramos como isso foi evoluindo até os dias atuais. Isso é a sociedade na qual vivemos. No entanto, a tarefa de reencantar a política parece com histórias que nos contavam quando éramos crianças. Havia uma caverna e na caverna um tesouro. Mas para chegar lá, o herói ou heroína tinha de passar por 7 dragões ameaçadores. De fato, não há como chegar à política com P maiúsculo, como Dom Helder Câmara denominava, sem passar pela política com P minúsculo, que é a política que está aí, que na maioria das vezes não passa de politicagem. É difícil encontrar beleza e encanto nas armações políticas e arranjos que no momento parecem como necessários para quem quer ganhar eleições. Diante de pessoas que se dizem decepcionadas e não querem saber de política, como ajudá-las a descobrir a política como o mais belo exercício de convivência humana, se a tragédia que é a configuração do atual Congresso brasileiro parece gritar o contrário?
Esse texto da cartilha, importante registrar a autoria da redação, as pessoas que fizeram isso. A redação original é de Marcelo Barros e Movimento de Juventudes e Espiritualidades Libertadoras, com a colaboração preciosa de Gildo Aquino Chucuru, Malu Alésio, Gilvander Moreira, Jonathan Félix, Cláudio Ribeiro, Felipe Teixeira, Toninho Calunga, Arlef Noite e Vitor Hugo. Então está aqui feito e referenciado o crédito às pessoas que foram autoras desse texto, que está lá na cartilha da CNBB, que também pode ser adquirida pelas pessoas. Então, política, quando entendida como preocupação com o bem comum e com os direitos fundamentais, não é apenas um direito, mas sim uma obrigação. Não podemos deixar que a política seja sequestrada por interesses mesquinhos de grupos econômicos e fique escrava da lógica do mercado que transforma sonhos em mercadoria. Não podemos permitir que nossas praças e espaços urbanos pareçam territórios hostis ou terreno abandonado. Não podemos deixar que a política seja dominada pelo cinismo, essa doença silenciosa da alma que convence as pessoas de que nada pode mudar. Os povos das águas ensinam. Rio que para, apodrece. A política também. Quando deixa de correr na direção do bem coletivo, perde oxigênio e torna-se espaço de todo tipo de corrupção. Reencantar a política é fazê-la voltar a ser correnteza, movimento que irriga a esperança, fecunda a justiça e devolve dignidade às margens esquecidas da história. Reencantar a política é devolver alma ao mundo. As sabedorias populares sabem algo que os grandes sistemas esquecem. Toda a terra aparentemente morta ainda guarda sementes, dormindo por baixo do chão rachado. O sertanejo olha ao céu meses sem chuva e, mesmo assim, continua preparando a terra. Há uma pedagogia profundamente espiritual nisso. Reencantar a política talvez seja exatamente recuperar essa teimosia amorosa de quem continua acreditando na vida coletiva, mesmo quando o cenário parece árido. Para tornar a sociedade mais humana, mais digna da pessoa, é necessário revalorizar o amor na vida social, nos planos político, econômico, cultural, fazendo dele a norma constata e suprema do agir. Seja como for, não há outra solução, a não ser reencantar a política, ou seja, resgatar o seu propósito fundamental, a busca pelo bem comum e a construção da justiça social, agrária, urbana e ambiental. O analfabetismo político empurra os povos para a pior de todas as políticas, que é a política extremada, particularmente hoje está no mundo avançando a política da extrema-direita, a política na linha dos novos fascismos. Com toda a espiritualidade humana, ou como toda a espiritualidade humana vê na água o sacramento da presença divina e do renascimento contínuo da vida. Então é importante que tenhamos essa preocupação, que entendamos esse processo, que possamos fazer essa discussão. E nós estamos chegando aqui ao final do programa, estamos já a 59 minutos. Então, na próxima semana eu vou continuar a partir desse texto, vou trazendo a realidade, né? Vou me explicar por que nós chegamos a esse ponto aqui no Brasil, de termos a política dessa forma, né? Qual o significado, quanto que o fundo eleitoral, quanto que as emendas parlamentares contribuem para o aumento da corrupção. E quanto mais corrupção, menos o bem comum fica distante de ser aquilo que é o grande legado a ser entregue pela política. Quanto mais corrupto exercendo a atividade política, quanto mais corrupção na atividade política,
menos alcançável será o bem comum, o bem de todas as pessoas. E nós teremos uma sociedade violenta, uma sociedade no salve-se quem puder, uma sociedade sem ética, sem democracia e sem amor ao próximo. Então, precisamos pensar e agir coletivamente, tá bom? E aqui encerramos mais um programa Fala Pra Mim. Fica o convite para a próxima semana. Estamos aqui. E na segunda-feira tem um podcast comemorando São João, com o cantor Doca Furtado. Vamos ter um grande podcast. Fica aqui o convite, segunda-feira, a partir das 19h30. Fiquem em paz, fiquem com Deus.